Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 26. Nós vamos encerrar o livro de Atos agora, nesse mês, no mês de janeiro. E em fevereiro começaremos com uma nova perspectiva. Atos, no capítulo 26. Quando você chegar no capítulo 26, eu gostaria que você recuasse um pouquinho para o contexto do 26, para você poder entender o 26. Se houver a possibilidade de replicar o slide nos monitores aqui, para mim seria excelente, para eu não ficar olhando para trás. No capítulo 25, a partir do versículo 23, não vou colocar ali, mas só para a gente se situar. Capítulo 25, a partir do versículo 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso eu o trouxe à presença dos senhores, especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que existem contra ele. Amém? Esse é o contexto. O contexto em que o capítulo 26 vai se desenvolver. Uma reunião ostentosa, poderosa. Nós temos aí a presença de um rei, o rei Agripa II, a presença de um governador, Félix, a presença de pessoas importantes, homens, líderes importantes da cidade, não para um julgamento, mas para uma audiência, onde o próprio Festo manifesta a vontade de aproveitar essa audiência e o parecer do rei Agripa, que era um conhecedor da lei, dos costumes judaicos, levando em consideração que ele era judeu, e fazer uma carta para poder enviar Paulo a César. César é um título, não um nome. Sabe-se que o imperador, nesse momento, é Nero. Então, esse relatório ele precisa ser muito bem feito, não pode ser um relatório qualquer. Aí agora começa o capítulo 26, no versículo 1. Versículo 1, o texto diz o seguinte: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Olhe para mim um momento. Irmãos, existe aí um clima não de hostilidade, mas um clima de respeito. E esse respeito é possível se perceber pela forma como o rei Agripa passa a palavra a Paulo. O rei Agripa, ele não passa através de algum imperativo dizendo faça-se. O texto na língua original mostra uma linguagem que a gente pode dizer no passivo, o que mostra respeito, o que mostra receptividade. Não é um julgamento, é uma audiência. Inclusive porque no capítulo anterior, no versículo 22, sabemos que esse rei gostaria de ouvir Paulo falar. E aqui nós temos um contraste grande. Um homem preso, um homem acorrentado. No versículo 29 você vai ver que ele está acorrentado. E vai falar a uma plateia pomposa, com governadores, com reis, com homens, pessoas importantes. E Paulo está ali
colocando diante de todos, pelo Espírito Santo de Deus, uma serenidade, uma dignidade de um homem que tem ou é portador de uma mensagem maravilhosa. Versículos 2 e 3, o texto diz, e aqui Paulo começa a falar: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu peço que o Senhor me ouça com paciência. E aqui a gente vê Paulo reconhecendo a importância da plateia, reconhecendo a importância do rei Agripa. Paulo está sendo sincero e ele está estabelecendo pontos de contato. Qual é o ponto de contato que Paulo tem para desenvolver o seu raciocínio? Ele mesmo diz que o rei Agripa é versado nos costumes, nas questões que há entre os judeus. E com certeza o rei Agripa sabia a diferença entre ser fariseu e ser saduceu. E com certeza o rei Agripa tinha conhecimento da doutrina do farisaísmo, que adotava a ideia da ressurreição, muito embora não nos limites que Paulo irá colocar. Paulo não vai se ater às acusações que vão ou que jogaram contra ele, muito pelo contrário. A temática vai ser em torno da questão religiosa, e nós vamos perceber que Paulo tem prioridades muito bem definidas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em segundo lugar, a sua inocência. Ele vai defender a si mesmo sob essa perspectiva. E Paulo tem como objetivo, irmãos, muito simples e estratégico, defender diante de Agripa que o judaísmo serviu como um apoio ao cristianismo, que começa nos seguidores do caminho, que eram aqueles discípulos que seguiam ao Senhor nessa nova ordem. Mas Paulo quer dizer que há uma continuidade a partir do judaísmo. E essa continuidade é importante mostrar. Por quê? Porque no governo romano, diante dos Césares, o judaísmo era tido como uma religião lícita, ou seja, ela era aceita a que ela desenvolvesse os seus trabalhos. Mas o cristianismo não era reconhecido. Então era importante que Paulo estabelecesse essa ligação para mostrar que esse reconhecimento poderia ser estendido. Então, diante desse momento, Paulo começa a expor quem ele é. Ele começa a expor o seu contexto. Ele começa a expor as suas realidades. Versículos 4 e 5, o texto diz: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, eu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Paulo afirma aqui a sua identidade e mostra que esse povo também tem a possibilidade de testificar de sua vida pessoal. Paulo chama a atenção para isso. E aqui, irmãos, interessante, na língua original, para povo, geralmente quando se atribui a Jerusalém, há um termo que é Laos, e Paulo está utilizando um termo que é da parte de etnós, que amplia esse conceito e que traz, digamos assim, uma classe muito grande ao discurso que ele está proferindo. E Paulo se identifica não só com o seu povo, mas se identifica com a religiosidade do seu povo, dizendo que dentro do seu próprio povo, ele é de uma linha tida como das mais zelosas, das mais rigorosas. Então, Paulo se identifica racialmente, Paulo se identifica educacionalmente, porque ele diz que desde a mocidade está em Jerusalém, está na Judéia,
e Paulo se identifica religiosamente. Versículos 6 a 8. O texto diz: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Paulo explica aqui que a razão do seu julgamento é espiritual e pertence às questões atinentes à religiosidade de Israel. E aqui ele mostra a base da sua defesa, que é a esperança. Qual é a esperança para o judaísmo? A esperança para o judaísmo é a ressurreição. E aqui uma grande diferença entre fariseus e saduceus. Os saduceus geralmente eram sacerdotes, dominavam o templo, tinham mais condições econômicas, eram mais ricos, tinham uma cultura maior, mais ampla. Mas os fariseus, geralmente, eles detinham mais as sinagogas, eles eram os homens da lei, eram os técnicos, eles eram os mais críticos, dependendo das sublinhas que tivessem ligados, de Léo, dessa ou daquela outra. Mas o fato é que a diferença primordial, os saduceus não acreditavam que as pessoas pudessem ressuscitar. E os fariseus acreditavam na ressurreição, porém uma ressurreição final, total, geral. E aqui Paulo utiliza essa deixa da ressurreição para falar do Evangelho na pessoa de Cristo, aquele que ressurgiu, aquele que venceu a morte, aquele que é a esperança da igreja. Paulo quer que os seus compatriotas reconheçam que Jesus ressuscitou dos mortos e que, quer queira, quer não, essa é uma das coisas que compõem a esperança dos fariseus. E assim fazendo, eles não deveriam aguardar por um cumprimento de uma promessa futura. Paulo entendia que essa promessa já estava sendo cumprida. Jesus é a primícia da ressurreição. E o que é interessante aqui, a gente vê ironia. Por quê? Os judeus arrastaram Paulo ao tribunal por apoiar uma doutrina que eles mesmos apoiam. E é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está reafirmando na sua pergunta, que é retórica. Por que é que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Para Paulo, a esperança da ressurreição tornou-se realidade na pessoa de Jesus, o Cristo que venceu a morte. Segue o texto. Agora Paulo mostra o propósito, versículos 9 e 10. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Aqui, irmãos, depois de uma breve explicação doutrinária, Paulo retorna para a sua vida pessoal, Paulo retorna para a sua biografia. E ele conta aos ouvintes qual era o pensamento anterior que ele tinha acerca dos cristãos. Ele mesmo queria exterminar os cristãos. E aqui, irmãos, quando ele fala no nome de Jesus, não entenda apenas o nome de Jesus, como em tese hoje é utilizado de forma popular, mas no Novo Testamento a ideia do nome de Jesus é o nome, o ser, tudo aquilo que ele representa e toda a sua obra. Então, ele é um perseguidor do Senhor Jesus. E o versículo 11, Paulo diz: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Perceba que Paulo está enfurecido. No capítulo 8, no versículo 3 do livro de Atos, lá diz que Paulo ia de casa em casa,
e arrastava homens e mulheres, encerrando-os na prisão. Ele não fazia distinção de mais fraco, mais forte, não fazia distinção de gênero, ele pegava todo mundo e era seguidor, ele aprisionava. E ele foi um daqueles que presenciou e apoiou o martírio de Estevão. E aqui ele mostra que, enfurecido, ele começa a dizer que sua perseguição não era só em Jerusalém, mas até fora de Jerusalém, no finalzinho do versículo 11, até em cidades estrangeiras. E foi justamente quando ele ia para uma cidade fora de Jerusalém, no caminho de Damasco, aí pronto, aí mudou a história. Aí a pancada do bumbo mudou. Versículo 12, 13. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Irmãos, ao sol do meio-dia, no lugar em que a sensação térmica é semelhante ao interior de Pernambuco, e se você já foi no interior de Pernambuco, em algumas cidades, irmãos, a impressão que a gente tem é que o sol é individual. É um sol para cada pessoa. Pois diante de uma condição dessa, falamos em ambiente, falamos em ambiência, né? Diante de uma condição dessa, aparece uma luz sobrenatural, divina, maior e muito mais forte que a luz do sol ao meio-dia. Paulo mostra, através desse fenômeno, irmãos, que ele está lúcido, ele não teve nenhum ataque epiléptico, ele não teve nenhuma alucinação, ele não está sozinho, ele mostra que havia um grupo junto com ele, já para que, se quiserem fazer alguma cariação, isso possa ser feito, mas é necessário reconhecer que há algo de sobrenatural nesse relato, há algo de divino e maravilhoso que tocou a vida deste Paulo. E quem foi? O Senhor Jesus. Versículo 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, diga-se de passagem, aramaico. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Irmãos, o versículo 14, ele é muito interessante, porque Paulo, ele fala sobre um provérbio. A ideia é um boi dando coice por se recusar a ir por um caminho que o dono quer que ele vá. Aguilhão é um ferro. Então o camarada está conduzindo o boi, quer que ele vá para cá, ele mete a ferrada no boi, aí o boi vai. Mas só que ele não está indo. E Jesus utiliza desse provérbio para dizer, olha aí, é duro para você. Porque realmente, irmãos, ele como o boi da história, ele está preferindo receber as agulhadas do que fazer o que precisa ser feito, que é submeter ao mestre. Ao reagir contra servir ao seu dono, esse boizinho chamado Paulo só consegue receber o quê? A pontada do ferro. E essa pontada foi dura. Porque agora ele está com escamas nos olhos, cego, deve ter caído do cavalo, está no chão, porque Jesus vai dizer, se levante. E ele está, aquele que era o perseguidor, a sua história vai mudar e ele vai começar a ser perseguido. E aqui Paulo recebe algo maravilhoso. A comissão, ele é comissionado pelo próprio Jesus. Versículo 15. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Olha só, o cara
arrogante que botava todo mundo na cadeia, que fazia, que pintava, que bordava, depois de algo sobrenatural, em que ele contempla uma luz grande, uma voz potente, agora ele vem, que é, Senhor? Irmãos, Deus, quando quer trabalhar paciência na gente, tem duas formas. Tem uma interna, que é o fruto do Espírito. Uma das vertentes do fruto do Espírito é paciência. Mas tem uma externa, Romanos capítulo 5, versículo 2. Tribulação produz paciência. Deus tem uma chave de fenda lá em cima, que quando Ele quer deixar a gente uma sede, Ele dá uma arrochada assim. A paciência vem, você fica uma seda, você fica manso. Que é, Senhor? Vai, perseguidor, agora. Aí o Senhor responde a esse Paulo já quebrantado: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Jesus comissiona Paulo. E aqui, irmãos, vale a pena salientar que a expressão que está sendo utilizada, levante-se, é uma expressão muito utilizada por dois profetas conhecidos do Antigo Testamento, que é Ezequiel e Jeremias. A expressão que está sendo utilizada, acredito, com outros que estudam essas passagens, existem alguns doutores, algumas pessoas que analisam esses textos e que apostam até na ideia de que essa expressão tenha sido utilizada com esse efeito de fazer com que Agripa se lembre do comissionamento de Jeremias, se lembre do comissionamento de Ezequiel. Então, a ideia é realmente recorrer à mente de Agripa. E é um chamado duplo. Um chamado para ser ministro. O que é ministro, irmãos? Esqueça a ideia de ministro como é colocada no meio popular, sobretudo naqueles que entendemos como os ministros do governo. Não esqueça aquilo ali, não é aquilo ali, ministro, não é aquilo ali, não. A ideia de ministro é a ideia de servo, aquele que serve. Então, Jesus está comissionando a que Paulo seja ministro, servo dele. E sabemos que Paulo vai delinear isso em uma de suas cartas, dizendo que ele é servo da palavra de Deus. É ministro para levar a luz do evangelho, sobretudo aos gentios. Mas também, ele é comissionado a ser uma testemunha, o que afirma de forma poderosa o mote principal do livro de Atos, que é Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia. Você vai ver Atos 1:8 nesse discurso, por incrível que pareça. Versículos 17 e 18, o texto diz: Jesus falando a Paulo: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio. Para quê? Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus mostra a Paulo, após o seu comissionamento, que vai estar com ele, vai lhe dar livramento, segurança, vai estar com ele. Essa expressão é uma expressão de Isaías 42, que remete à canção do servo. E Paulo vai, em linhas gerais, fazer três coisas: abrir os olhos, tirar das trevas para a luz, tirar do poder de Satanás para o poder de Deus. Irmãos, quando uma pessoa abre os olhos espirituais
e existe conversão, ela deixa o mundo da escuridão e ela entra na luz do Evangelho. Ela não será mais escrava de Satanás, mas será serva do Deus vivo. Amém? Seguindo o texto, a partir do versículo 19, Paulo começa a mostrar, diante de todos, a dedicação que ele tem a esta obra tão maravilhosa. Versículo 19. Assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo fala da sua dedicação. Perceba a influência de Atos 1:8, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e até os confins, aí na questão dos gentios. Perceba também que de forma forte, Paulo diz ao rei Agripa que ele não foi desobediente à sua comissão, ao chamado de Deus para a vida dele. Versículo 21 a 23, Paulo vai dizer: por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, eu permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Aqui a gente vê Paulo se identificando, sobretudo, com Moisés e os profetas. Qual é a importância de Paulo falar sobre eles? É que ele quer provar para Agripa que o Antigo Testamento é a fonte de informação que ele tem para falar sobre o Cristo ressurreto, para pregar o Evangelho, mostrando que há uma espécie de continuidade entre o judaísmo e o cristianismo. As profecias do Antigo Testamento, irmãos, mostram que o Messias, ele haveria de sofrer, ele haveria de morrer e haveria de ressurgir. Então, Jesus se apoia nos textos do Antigo Testamento para mostrar que existe essa conexão. A partir do versículo 24. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Em algumas versões, muitas letras te fazem delirar. Irmãos, que coisa tremenda. Paulo é um erudito. O eruditismo de Paulo é denunciado pelo seu conhecimento e pela estrutura como esse discurso é colocado. As palavras que Paulo utiliza na língua original denunciam isso. E aqui, versículos 25 e 26, o texto diz: Paulo, porém, responde: eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, eu digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Paulo mostra que tudo foi feito às claras. Existem fatos que são demonstrados pelas Escrituras, Escrituras que o rei Agripa tinha um certo conhecimento, e fatos que são demonstrados pelo testemunho das pessoas que conviveram com ele e que podiam ser reconhecidos ou podiam ser colocados como algo importante a ser investigado. Versículo 27 a 29, Paulo: por isso pergunto, rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas?
eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Aí Paulo respondeu: eu peço a Deus que faça com que, por pouco, por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Irmãos, eu chorei tanto com esse texto. Eu chorei tanto com esse texto. Porque aqui a gente tem um dos encontros mais paradoxais que você pode pensar. De um lado, você tem o rei Agripa, um homem rico, importante, influente. Um homem que tem liberdade. Mas é um homem solto por fora e preso por dentro. E que declara quase, eu fui quase crente, olha, quase salvo, quase louvou a Deus, quase teve intimidade, quase, mas não foi. Continua preso. E do outro lado, eu tenho Paulo, pobre, sem importância diante das autoridades, insultado, acusado em um tribunal, com cadeias nas mãos, mostra para o rei: eu queria que todo mundo fosse como eu, mas sem essas algemas. Sem essas algemas. Alguém que está preso por fora, mas livre por dentro. Irmãos, isso é maravilhoso. A Agripa tem uma preocupação principal. Qual é a preocupação principal de Agripa? Verificar se Paulo é culpado e dizer em que Paulo é culpado para Festo, o governador. Festo tem uma preocupação. Qual é a preocupação? Ele vai ter que mandar Paulo para Nero. Só que ele não quer mandar Paulo sem um relatório. E o relatório ele não sabe o que falar. E ele precisa de informações para compor o seu relatório. Paulo tem uma preocupação. A preocupação de Paulo é a salvação da alma de todos aqueles que estão lhe ouvindo. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é fantástico. E aqui a conclusão, versículos 30 a 32, versículo 30. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador, e Berenice, a esposa do rei, bem como os que estavam assentados com ele. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passivo de morte ou de prisão. Veja aí a conclusão de todo o relato por parte de Agripa. E a gente vê uma resposta de Agripa para Festo. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem podia ser solto se ele não tivesse apelado para César. E é verdade. E aqui, irmãos, eu gostaria de ressaltar de forma rápida, objetiva, 3 verdades espirituais, devocionais, que podem ser aplicadas à nossa vida hoje. Em primeiro lugar, uma grande mensagem de esperança para nós. Esperança. Repita comigo: esperança. No versículo 16, Paulo
diz que Jesus falou para ele: levante-se e fique de pé. No caminho de Damasco, irmãos, quando Jesus derruba Paulo do cavalo, lhe tira a visão, Jesus dá um comando a Paulo para que ele se levante, se erga. Paulo está cego, mas a vida de Paulo não vai acabar ali. Paulo se sentia no auge, só que agora, aparentemente, no fundo do poço, ele vai passar por uma mudança radical. Essa mudança é tão radical, é uma expressão, inclusive, que vem do Antigo Testamento, como eu falei. São expressões que são utilizadas no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, profetas que conheciam muito bem a voz do Senhor Jesus, a voz do Espírito de Deus dizendo a ele: se levante, se levante. Não é o fim. E a partir desse momento, Saulo deixou de ser um perseguidor dos cristãos para se tornar servo do Senhor e apóstolo dos gentios. A grande lição para nós, irmãos, é que quando parece que tudo chegou ao fim e que nós temos pouca esperança na nossa alma, quando as dificuldades baterem na nossa porta, Deus poderá requerer a cada um de nós que cumpramos um novo desafio ou realizemos uma importante missão. E nessas circunstâncias, irmãos, é interessante entendermos e colocarmos a nossa vida submissa diante do Senhor. E nesse sentido, nós precisamos abandonar o desânimo, alimentar a nossa alma de uma nova esperança. Esse Cristo que chama, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos fortalecer. Esse desânimo vai se transformar em alegria. Esse abatimento vai se transformar em força. E aquilo que aparentemente pode ser uma grande dificuldade, mostra-se como uma grande porta, onde o Senhor vai reescrever um maravilhoso recomeço em nossas vidas. Deus é aquele que tem condições de fazer ou transformar o mal em bem, e só Ele é que pode e tem poder para fazer isso. Segundo, Paulo utiliza um estilo de vida, irmãos, que eu entendi ser o estilo de vida da grande comissão. Você se lembra do texto da grande comissão que o Senhor Jesus repassou aos discípulos? O texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Paulo tinha um coração missionário que tinha compreendido essa ideia. A felicidade de Paulo, irmãos, é integrar mais pessoas a essa nova vida. A vida que vem do fato de sermos em Cristo Jesus chamados filhos de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda, é possível e é razoável entender, em virtude da alegria que sinto ao dizer essa palavra. E digo, meu irmão, receba a missão, Deus vai providenciar os meios. E por último, irmãos, um veredito final. Veja, qual o veredito final? O veredito final é que ele podia ter sido solto. Podia. Ele podia ter sido solto. Se ele fosse solto, ele ia voltar à sua vida. O que garante que ao ser solto ia voltar à sua vida normal? A vida de Paulo seria sem luta nenhuma. O que garante?
Poderia Paulo ter a certeza de que tudo ia dar certo e que o evangelho ia ser propagado mais do que o que estava sendo já nesse momento? Paulo, como cidadão romano, irmãos, vai utilizar suas condições para propagar a mensagem do evangelho em níveis e lugares inimagináveis. Paulo preso é mais forte do que ele solto, porque ele é preso por fora, mas é livre por dentro. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, os versículos 12 e 13, uma das chamadas cartas da prisão. Veja a propagação do evangelho através da boca do próprio Paulo, ele preso. O texto diz, Filipenses capítulo 1, os versículos 12 e 13. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Versículo 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Foi observando a guarda, irmãos, inspirado na guarda, que no livro de Efésios, no capítulo 6, Paulo vai falar de uma armadura que todos nós precisamos vestir para enfrentar os dias de dificuldade. Ele olha para um soldado romano e diz, meu filho, a nossa batalha, ela não é contra a carne ou sangue, na ideia de que seja uma batalha contra seres humanos. A nossa batalha é contra potestades, a nossa luta é espiritual. E eu entendo, irmãos, que esse imagético de luta para definir a vida cristã, ela é perfeita, porque, de fato, a vida cristã é uma grande luta. Dia a dia, nós estamos enfrentando batalhas, algumas delas nos deixam até abalados, mas o fato é, nós precisamos do Senhor e da força do seu poder para resistir e ficar firme. É isso que o texto de Efésios vai dizer. Ninguém veste uma armadura para ir num casamento. Ninguém veste uma armadura para ir para uma academia de ginástica. Ninguém veste uma armadura para assistir aula. Armadura se veste para a guerra. Armadura se veste para a luta. Se você ainda não entendeu que a vida cristã é um complexo de lutas, de batalhas espirituais, batalhas muitas vezes no campo interior muito forte, Paulo, aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 20 e 21, Paulo começa a dizer, interessante, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. Isso é uma luta interior, irmãos. E quantos de nós não vivemos lutas interiores, ataques exteriores, mas não podemos perder a perspectiva de que com o Senhor nós vamos para a batalha e vamos permanecer firmes. Então, em nome de Jesus, receba o cinto da verdade e que a verdade de Deus, a coluna, o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, ele seja o fundamento da tua vida, aquilo que te mantém ereto, onde todas as outras armas são colocadas, que o cinto tem esse sentido. Receba, meu irmão, a couraça da justiça. E entenda que você não faz parte do time das trevas, mas você está no reino da luz e é desse time, porque você foi justificado por Deus. Entenda, meu irmão, que você recebeu uma coroa. A coroa aqui, para que você possa refletir nos valores eternos do reino e tomar as decisões baseadas nesses valores eternos, não nos seus valores mesquinhos, mas os valores eternos do reino de Deus. Calce, meu filho, os pés no evangelho da paz
Irmãos, eu entendi muito facilmente porque é que a paz foi colocada no imagético do soldado como sendo um sapato. Eu não sei vocês, eu, nesse corpinho de bailarino espanhol, meu pé é grande, irmãos. Meu pé é 43, 44. E teve um dia que eu fui num casamento e eu vi todo mundo utilizando na época um sapato bonito, que o bico era bem fininho, que afinava. E meu pé, pé de gordo, sabe como é? Para sustentar essa beleza. Então, eu comprei um sapato daquele para quê, irmãos? Não tem nada para tentar mais o juízo da gente que um pé fazendo assim. Eu dou por visto uma encravada. Eu tive uma um dia desse. Quando a unha começa a latejar assim, no mesmo pulsar do coração da gente. Você já pensou no centro de uma cidade assim, tendo que resolver um bocado de coisa, andar em um bocado de lugar com um sapato sem conforto nenhum? Isso é terrível, irmãos. Um calçado para um soldado tem que ser confortável e forte. É por isso que eu entendi que a paz tem que estar no calçado. Por quê? Porque não mexe com a cabeça, não mexe com o resto do corpo. E em nome de Jesus, calce os seus pés no evangelho da paz. Que haja paz aonde você entrar no seu ambiente de trabalho. Que haja paz na sua família. Que haja paz nos lugares aonde você passar. Que haja paz entre as suas amizades. Que onde você passar, você seja um referencial de paz, não de contenda. Por onde você passar, que você seja reconhecido como aquela pessoa que as pessoas querem estar junto, porque você transmite paz, transmite esperança ao coração delas. E por outro, irmãos, as duas ferramentas, uma armadura que só tem uma ferramenta de ataque, a grande maioria é ferramenta de defesa. A ferramenta de ataque é a espada do Espírito. Saiba utilizar a espada do Espírito. Não seja um analfabeto bíblico. Conheça a palavra de Deus. E a espada e a couraça da fé. Porque essa é a função prática da fé. A fé serve para levar pancada, irmão. Aquelas pessoas que têm a sua fé no Senhor, que levam a pancada, a fé estando forte e boa, como um escudo forte e bom, ela está ali, ó, resiste, fica. Os dardos inflamados, quando vêm no sentido de tentar trazer fogo, ou tentar acabar com a pessoa, chega no escudo, ela fica, ela para. Tem muita gente que troca a arma. Ataca com escudo e se defende com a palavra. Faço não, aprenda a usar as armas bem direitinho. Se você não souber usar as armas bem direitinho, Satanás toma as armas de você e dá uma surra em você com as suas próprias armas. O que eu tenho visto de crente, diante do testemunho de Jeová que vai visitar ele na casa dele, não sabe dar uma resposta concreta, não sabe estabelecer um ponto de contato, não sabe dialogar com ele de forma positiva. Sabe por quê? Porque é um analfabeto bíblico. Não conhece a palavra. Não entende os porquês dela. E aqui, meu irmão, diante dessas três verdades: esperança, um estilo de vida da grande comissão que Paulo vivia, não perder a oportunidade. Receba a missão. Deus vai providenciar os meios. Eu louvo a Deus, irmãos, e eu gosto de pregar a palavra assim, em séries. Porque Deus lê a nossa vida através da palavra, sem muita munganga. Não sei se você já percebeu isso. Vocês perceberam o que foi que aconteceu aqui nessa noite do ponto de vista espiritual? Depois, uma palavra dessa é dada depois do comissionamento.
de missionários que vão para uma área onde o evangelho vai ser pregado praticamente a partir do reconhecimento da língua para a formação de um texto. Irmãos, isso é muito grande. Deus tem dado uma oportunidade muito grande a nós no serviço, a partir do momento que nós apoiamos os missionários, que nós apoiamos a causa do evangelho. Não se preocupe, meu irmão. O Deus que tem dado graça a essa igreja para o apoio efetivo da missão de pregar o evangelho, Ele vai providenciar os meios. Ele vai capacitar e a igreja vai continuar andando e proclamando a verdade do evangelho. Irmãos, eu gostaria de orar encerrando. Gostaria de pedir aos irmãos que ficassem em pé para a gente interceder. Irmãos, aquele que levantou a mão para estar ajudando o casal, né, Francinaldo e Flávia, aqui tem um cartãozinho para que você possa, ali na saída, vão lhe entregar, para você possa colocar o seu nome, seu WhatsApp e o dia que você vai fazer a contribuição, para eles terem um controle. Então, eu vou passar ali para as meninas na recepção, aí vocês podem fazer isso, por favor. E aqueles que se disponibilizaram a fazer a oferta única, pode procurar ele também, no particular ali. Irmão, Deus abençoe. Nesse momento, irmãos, nós vamos orar pela força missional, pelos missionários, pelas agências missionárias, pelas juntas de missões, por aqueles que têm colocado seu coração na obra, como Paulo colocou, que fez da grande comissão o seu estilo de vida, e que nós possamos, irmãos, fazer da grande comissão o nosso estilo de vida e ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa porção da tua palavra lida. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é aquele que dá o comissionamento e também provê as condições. E crendo nisso, Senhor, clamo para que a força missional que hoje opera no Brasil possa receber do Senhor uma bênção toda especial. Clamo também, Senhor, pelos missionários que estão partindo, como o caso de Flavinha, sua esposa está partindo para o Timor-Leste. Outros missionários que estão indo para outros campos, Senhor, dá a eles as condições, dá a eles graça e sabedoria para tomar as decisões certas. E, sobretudo, Pai, livra-os daqueles que se levantam para fazer o mal, que caiam por terra no nome de Jesus. Reveste os teus filhos com a armadura de Deus e que eles possam seguir adiante na sua comissão que o Senhor colocou em seus corações. Deus eterno, eu quero clamar, Senhor, pelas agências missionárias do mundo inteiro. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa estar ajudando a que eles possam servir como um elemento de ajuda para essa força missional. Pai eterno e santo, nos ajuda como igreja do Senhor a manter a chama missionária acesa e entendendo que o teu evangelho precisa ser pregado a todos os povos, línguas e nações. A começar, Senhor, no nosso bairro, a começar com o nosso vizinho. Pai eterno, muito obrigado. Oramos no nome de Jesus, a igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês.